Tudo bom, gente? E aí, como é que foi a realização dos exercícios? Tiveram dificuldade? Como é que está sendo isso aí? Voltando a falar para vocês, estamos numa semana cujo foco é o tempo verbal present perfect, que embora tenha um nome presente perfeito, é um tempo verbal que trata do passado, como eu falei, de ações no passado com um efeito no presente, tá bom? Então hoje a gente vai continuar abordando mais um aspecto desse tempo verbal. Unit 17, how long have you? Unidade 17, quanto tempo ou por quanto tempo você, ou há quanto tempo você, beleza? Bom, vamos lá então. Aqui o autor está começando com exemplos. Vai ser proposta uma situação aqui para a gente poder entender qual vai ser o tópico de hoje, tá? Vamos lá então. Bom. Opa, só um minutinho. Aí agora melhorou. Vamos lá. Susan is on vacation in New York. She is there now. A situação é essa. Susan está em férias, está de férias em Nova York. Ela está lá agora. She arrived in New York on Monday. Ela chegou em Nova York na segunda. Today is Thursday. Hoje é quinta. Então, de cara, a gente já vê. A mulher está em Nova York nesse momento, mas ela está lá desde quinta. Então, a ação, ela começa lá no passado. Tá bom? Aí vem essa pergunta aqui para a gente poder entender o contexto do que vai ser proposto. How long has she been in New York? Por quanto tempo ou há quanto tempo ela está em Nova York? Olha só, gente, que interessante. Nas aulas passadas, a maior parte das frases, na aula passada, né, na unidade 16, a maior parte das frases, se não todas, no present perfect, eu traduzi como passado, porque era o que melhor cabia para a gente poder entender em português. Aqui, uma frase em inglês no mesmo tempo verbal, para a gente não fica legal traduzir como passado. Ficou melhor o presente. Um presente que remete a uma ação no passado, que começa no passado e que perdura, que se prolonga até agora, tá? Se eu traduzir ao pé da letra, por quanto tempo ela tem estado em Nova York, fica até aceitável, tá? Mas a ideia é, por quanto tempo ou há quanto tempo ela está, desde quando ela chegou até agora, a ideia é essa, desde o passado até agora, em Nova York. Possíveis respostas. She has been in New York since Monday. Ou, she has been in New York for 3 days. Ela tem estado, né? Está em Nova York desde segunda ou por 3 dias. Ela chegou na segunda, hoje é quinta. Então eu poderia mencionar desde o momento em que a ação começa ou o período de tempo durante o qual a ação se prolonga, acontece, tá? How long have you been in New York? Since Monday. Compare is and has been. Agora vamos comparar o is, o verbo to be no presente simples, e o has been, o verbo to be no present perfect. Segunda é quando a ação começa, é quando ela chega em Nova York. Hoje é quinta e ela ainda está. Então, qual seria a diferença de usar o verbo to be no presente e no present perfect? No present perfect, o foco vai ser uma ação no passado que se prolonga até agora, que tem um efeito até agora. E no presente simples, seria simplesmente o agora, o estado das coisas presente, atual, tá bom? Então, no present perfect, desde segunda, she has been in New York since Monday. Ela está em Nova York desde segunda, ou she has been in New York for 3 days. Ela está em Nova York por 3 dias. Se fosse no presente simples, eu teria apenas she is in New York now. Ela está em Nova York agora.
não importando o passado, o começo da ação e a ligação entre esse passado e o presente, desde o momento em que a ação começa até agora, tá bom? Portanto, is present ou simple present, has been present perfect. Agora aqui, pessoal, nós temos algumas frases para poder comparar. Vamos comparar as duas situações, simple present e present perfect, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Aqui à esquerda nós temos frases no present perfect e aqui, à esquerda nós temos frases no simple present e à direita no present perfect. Vamos ver aqui qual é a relação, quais são as diferenças. Simple present, Dan and Kate are married. Dan e o Kate são, o Dan e a Kate são casados. Ponto. É um fato. É um estado das coisas agora. Tá? É um fenômeno do agora. No present perfect, o que a gente poderia ter envolvendo o casamento de Dan e Kate? They have been married for 5 years. Eles têm estado, são casados por 5 anos. Perceba que o foco muda. Nós estamos falando de um período de tempo, do passado até agora. Então seria errado dizer they are married for 5 years. O foco do simple present, representado aqui pelo verbo to be no presente, não é esse. Não é de duração da ação, de ligação da ação do passado até o presente, tá? Isso tem que ficar bem claro. Frases no simple present vão ter como foco um estado das coisas atual. Frases no present perfect vão ter como foco sempre uma ligação entre o passado e o presente. Seja o perdurar de uma ação, seja o efeito de uma ação que começa no passado, o que aconteceu no passado, sobre o agora, tá bom? Vamos lá. Continuando. Are you married? Você é casado? Estado das coisas atual. No present perfect, o que nós poderíamos ter? How long have you been married? Por quanto tempo vocês são ou têm estado, são casados? E não how long are you married, tá? Simple present. Do you know Lynn? Você conhece a Lynn? Ponto. Isso é um fato na sua vida? Conhecer a Lynn, a mensagem, a ideia do simple present é essa. No present perfect. How long have you known her? Por quanto tempo você a conhece? Ou seja, implicitamente, o que a gente tem aqui? Por quanto tempo, desde quando você a conheceu até o agora, você conhece a Lynn? E não how long do you know her? Se você pergunta isso aqui, vão te entender, mas está errado, tá? E vai ser um entendimento que não está apenas no nível da estrutura, gente. O mais complicado é isso. Pode haver um desentendimento aqui no nível da mensagem propriamente dita. Não de um erro ortográfico ou de um erro gramatical. Quando você muda o tempo verbal dessa forma, você está mudando toda uma compreensão do estado das coisas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para poder usar os tempos verbais de maneira adequada, acertada. Próxima. Vera lives in Brasília. Vera mora em Brasília. Ponto. É um estado da vida dela. No present perfect. E eu pulei uma, desculpa. I know Lynn. Eu conheço Lynn. No present perfect, uma possibilidade. I've known her for a long time. Eu a conheço, tenho conhecido. Tá vendo? Não ficou legal dizer eu tenho conhecido. Eu a conheço por muito tempo, desde o passado até agora. E não I know her for a long time. Vera lives in Brasília. A Vera mora em Brasília. No present perfect, o que a gente poderia ter? How long has she lived in Brasília? Por quanto tempo ela mora? Ela tem morado em Brasília, desde o passado até agora. She has lived there all her life. Ela mora lá ou ela morou lá, morou, tem morado a vida toda. I have a car. Eu tenho um carro. Fato, presente simples. How long have you had your car? Por quanto tempo você tem tido ou teve o seu carro? I've had it since April. Eu o tenho, eu o tive, eu tenho tido desde abril. Tá bom? Bom, qual vai ser então, pessoal, a diferença do for e do since? Since
vai ser usado para indicar o começo, um começo de tempo, um começo de período dentro do qual a ação acontece. E for vai indicar a duração desse período, tá bom? Por fim, pessoal, para a gente encerrar essa unidade aqui, o autor propõe diferenças entre. Aqui nós vimos diferença entre o Simple Present e o Present Perfect. Logo abaixo temos diferença entre o Present Continuous e o Present Perfect Continuous. Existe esse tempo verbal, beleza? Qual vai ser a diferença? Embora a gente vá ter uma unidade para tratar especificamente desse tempo verbal, que é um outro, Present Perfect Continuous, em termos gerais, qual é a diferença? A estrutura dele não vai ser have mais particípio passado do verbo principal. A gente vai ter o have, o been, verbo to be no particípio, mais o verbo principal com ing. Qual é a diferença básica entre os dois? Enquanto no present continuous o foco é uma ação que acontece no momento presente, uma ação que está em andamento no momento da fala presente, no present perfect continuous a gente vai ter uma ação que começa no passado e que está se desenrolando até o presente. Repetindo, no present continuous, o foco é uma ação que se desenrola no momento da fala, que está em andamento, está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, eu estou ensinando. Agora, no present perfect continuous, que é esse aqui que está como contraponto desse, nós temos uma ação que começa no passado, mas que ao longo do tempo até o presente, ela está em andamento, ela está se desenrolando. Então vamos ver as diferenças aqui. I'm studying German. Eu estou estudando alemão. Agora, no present perfect continuous, how long have you been studying German? Por quanto tempo você tem estudado? Você está estudando, tem estudado. Tá vendo que fica difícil até traduzir, gente? Tem estado estudando. Olha só. Por quanto tempo você tem estado estudando, ou está estudando, tem estudado alemão? I've been studying German for 2 years. Eu tenho estudado, ou eu tenho estado estudando, se você quiser traduzir ao pé da letra. Eu tenho estudado alemão por 2 anos, ou seja, eu comecei há 2 anos, ainda estudo e a ação está se desenrolando agora, tá? Está acontecendo agora, no momento da fala. Bruce is watching TV. Bruce está assistindo TV, present continuous. How long has he been watching TV? Por quanto tempo ele tem estado assistindo ou tem assistido TV? He's been watching TV since 5 o'clock. Ele tem estado assistindo, fica estranho, ou ele tem assistido, está assistindo TV desde as 5 horas, ou seja, ele começou às 5 horas, já se passaram muitas horas e ele ainda está assistindo. A ação estava em andamento desde aquele momento e até agora ainda está acontecendo. Isso é o present perfect continuous. Para finalizar, it's raining, está chovendo, present continuous agora. Como que seria no present perfect continuous? Uma possibilidade. It's been raining all day. Tem estado chovendo ou tem chovido, está chovendo o dia todo. Ou seja, desde que o dia começou e até agora essa ação está se desenrolando, acontecendo. Desde o passado até agora no momento da fala. Beleza? Bom, pessoal, agradeço pela participação. Concluímos mais uma unidade. Vimos as diferenças de uso entre since, Monday. Vimos as diferenças de foco entre o Simple Present e o Present Perfect, que foi o principal aqui. E esse detalhezinho de diferença entre Present Continuous e Present Perfect Continuous, isso aqui foi só uma pincelada, porque vai ter uma unidade para tratar especificamente disso mais à frente. Beleza? Então vamos continuar estudando. E é isso aí. A gente se vê na unidade 18, tá bom? Até mais.